Você já parou para pensar como a ideia de Deus surgiu? Durante milênios, a humanidade adorou diversos deuses, mas em algum momento, um único nome começou a se destacar acima de todos: Javé. Mas quem realmente era Javé? Como ele se tornou a divindade suprema das religiões abraâmicas? E será que ele sempre foi o único Deus? Ou sua origem tem conexões com os antigos deuses da Mesopotâmia? Prepare-se para uma jornada que atravessa séculos de história, revelando segredos ocultos sobre a verdadeira origem de Javé. O que você está prestes a descobrir pode desafiar tudo o que você conhece sobre religião e espiritualidade. Ao estudarmos a origem de Javé, somos transportados para a Idade do Ferro e para a região do Oriente Próximo, que compreendia territórios como Mesopotâmia, Elão, Pérsia, Levante e Anatólia, o que hoje corresponde a países como Egito, Israel, Iraque, Irã, Síria, Turquia e entre outros. Essa região foi o berço de antigas civilizações, onde divindades como os Anunnaki eram adorados por sumérios, acádios, assírios e babilônicos. Isso nos leva a um questionamento intrigante. Será que Javé tem alguma conexão com esses deuses antigos? Teria ele surgido a partir das crenças mesopotâmicas? Se isso for verdade, nossas concepções sobre a religião e espiritualidade poderiam mudar completamente. Uma das menções mais antigas a Javé foi encontrada na famosa Pedra Moabita, ou Estela de Mesa, um monumento erguido pelo rei Mesa de Moabe por volta de 840 a.C. Esse registro reforça a ideia de que Javé era um deus originalmente exclusivo dos israelitas, cuja influência se expandiu. Além disso, descobertas arqueológicas no Egito revelaram inscrições que associam Javé aos antigos povos nômades conhecidos como Chasu, indicando que a adoração já existia antes mesmo da escrita dos textos bíblicos. E o que isso significa? Há estudiosos que sugerem que Javé era a princípio uma divindade do deserto, cultuada por tribos que migravam da região do Egito para Canaã. Sua associação com fogo e sua capacidade de guiar os hebreus pelos caminhos áridos reforçam essa hipótese. Outros acreditam que ele surgiu como um deus menor dentro do panteão cananeu e, com o tempo, tornou-se a divindade central dos israelitas. A própria palavra Javé tem raízes profundas nas línguas semíticas e carrega significados ligados à existência e criação. Com o passar do tempo, esse nome evoluiu para Jeová na Idade Média, e até mesmo há teorias de que ele possa ter origens árabes, relacionadas à ideia de um Deus comprometido com seu povo. Com o avanço da história, Javé passou de uma divindade de uma tribo específica para se tornar a entidade suprema dos israelitas, sendo visto como o protetor e guia de seu povo. No reino de Judá, sua adoração ia além da religião, fazia parte da identidade do povo, influenciando suas leis, costumes e decisões políticas. Os reis de Judá eram considerados representantes terrenos de Javé, encarregados de manter a fé e proteger sua nação. Mas essa relação nem sempre foi harmoniosa. Houve momentos em que reis se desviaram da fé, adotando práticas religiosas estrangeiras e permitindo o culto a outros deuses. Isso levou a conflitos religiosos, perseguições e até mesmo a profetas que se erguiam para divertir o povo e tentar restaurar a devoção exclusiva a Javé. Olhando para essa trajetória, surge uma pergunta inevitável: por que a humanidade continua reverenciando essa divindade até os dias de hoje? Por que tantas pessoas sentem a necessidade de louvar, buscar bênçãos e depositar sua fé em um ser superior? Alguns estudiosos acreditam que nossa atração pelo divino reflete o desejo profundo de compreender nossa própria existência e os mistérios do cosmos. Outros sugerem que essa devoção pode ter origens ainda mais antigas, ligadas às influências de civilizações extraterrestres que visitaram a Terra no passado distante. Sim, essa é uma teoria polêmica, mas para quem estuda a fundo os mitos antigos, a conexão entre Javé e os Anunnaki não pode ser ignorada. A região onde Javé foi primeiramente mencionado
é a mesma onde os antigos deuses mesopotâmicos eram adorados, e há semelhanças intrigantes entre as características de Javé e divindades suméricas como Enki e Ninurta. Enki, o deus sumérico do conhecimento e da sabedoria, possuía habilidades que lembram a descrição de Javé na Bíblia. Ninurta, o deus da agricultura, caça e guerra, também compartilha traços com a figura do deus guerreiro hebraico. Mas será que Javé era simplesmente uma versão dessas divindades antigas, ou há algo mais profundo por trás dessa evolução religiosa? A transformação de Javé de um deus tribal para um deus verdadeiro envolveu mudanças sociais, políticas e teológicas ao longo dos séculos. O monoteísmo não surgiu da noite para o dia. Foi um processo longo e marcado por disputas, guerras e conflitos ideológicos. Ao explorarmos essa história, percebemos que o desenvolvimento da fé em um Deus único foi moldado tanto por fatores humanos quanto por crenças espirituais. Algumas teorias ainda vão além, sugerindo que as entidades divinas dos antigos mitos poderiam ter sido seres físicos, viajantes de outros mundos que influenciaram a civilização terrena. É importante destacar que para os sumérios, Ninurta não era uma divindade oculta, sendo representada de forma comum em registros antigos. No entanto, ao explorarmos a conexão entre Javé e Ninurta, encontramos textos antigos que desafiam a ideia de que ambos são a mesma entidade. Um desses registros descreve um evento crucial que sugere que Javé e Ninurta não podem ser equiparados. Um dos episódios mais marcantes da Bíblia, atribuído diretamente a Javé, é a destruição de Sodoma e Gomorra, um evento que também aparece em textos mesopotâmicos, permitindo uma análise comparativa das emoções envolvidas. Nos capítulos 18 e 19 do Gênesis, as cidades de Sodoma e Gomorra, situadas na região fértil ao sul do Mar Morto, são descritas como lugares feitos pelo pecado. Javé, acompanhado de 2 anjos, visita Abraão e Sara, próximo a Hebrom. Após anunciar que o casal terá um filho, ele envia os anjos a Sodoma para avaliar sua corrupção. Javé então revelou a Abraão que se os pecados das cidades forem confirmados, todos os habitantes serão exterminados. Abraão tenta interceder, barganhando com Deus para poupar Sodoma, caso pelo menos 50 justos fossem encontrados dentro dos muros. Esse número vai ser limitado até chegar a 10, mas ainda assim, a destruição se torna imediata, pois não havia pessoas justas o suficiente. No capítulo 19, os anjos presenciam a perversidade da cidade e o sofrimento de Ló, e o orientam a fugir com sua família. Javé então faz chover fogo e enxofre sobre as cidades, destruindo tudo, inclusive os habitantes e toda a vegetação ao redor. Ao amanhecer, Abraão observa a devastação e vê uma fumaça subindo da terra, semelhante a uma grande fornalha. Nos registros mesopotâmicos, essa destruição também é mencionada, mas com um contexto diferente. Ela é atribuída a outra divindade, chamada de Nergal, e não a Ninurta. Se a Bíblia declara que Javé foi o responsável direto pelo evento, enquanto os textos mesopotâmicos acreditam essa ação a outra divindade, fica evidente que Javé e Ninurta não podem ser a mesma pessoa. O livro Encontros Divinos levanta questões intrigantes sobre a identidade de Javé. Ele sugere que os Elohim, referidos na Bíblia como deuses, ou até mesmo os Anunnakis, poderiam ter um deus próprio. Essa ideia pode parecer aparente à primeira vista, mas ao analisá-la profundamente faz bastante sentido. O ponto de vista histórico humano e a visão dos próprios deuses. Essa complexa rede de narrativas e interpretações destaca o quão profundo e interligado é essa questão. Diante disso, podemos explorar diferentes perspectivas sobre a identidade de Javé. A magnitude desse tema evidencia o potencial da teoria dos antigos astronautas em transformar as percepções religiosas do mundo. Afinal, muitas das religiões apresentam Deus como uma entidade distante e julgadora, que observa nossas ações do alto.
No entanto, a verdadeira busca espiritual nos convida a olhar para dentro e encontrar o divino em nossa própria essência. A conexão entre Javé e os Anunnaki levanta mais perguntas do que respostas. Se esses seres realmente existiram e interagiram com a humanidade, será que nossa compreensão da história precisa ser reescrita? Independentemente da resposta, o estudo sobre Javé e suas origens continua sendo um dos maiores mistérios da espiritualidade humana. E aí, o que você acha dessa teoria? Será que Javé foi influenciado pelos deuses suméricos ou realmente sempre foi o único Deus verdadeiro? Deixe seu comentário. Se gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Tem mais um vídeo te esperando aqui na tela. Nos vemos lá!